professor André Gustavo Schaefer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Esse vídeo, então, corresponde à nossa aula presencial entre aspas, né, número 3, que vai tratar do tópico de regressão linear. O tópico de regressão linear, ele talvez seja, pelo menos na minha opinião, talvez seja um dos conceitos mais fáceis de se desenvolver quando se trata de passar a noção, né, para alguém que está começando na área da estatística, da previsão, dos modelos matemáticos, computacionais, do que vem a ser um modelo e de como que ele tem essa capacidade de fazer previsões, né? Olhar para o passado com base em números coletados, em dados coletados, fazer previsões com relação ao passado anterior aos dados, ao futuro, né, posterior aos dados, e é isso que a gente vai fazer. Então eu tenho uma proposta, né, um exercício também tentando ser o mais didático possível, de forma que a gente consiga fazer, vamos dizer assim, ter novos desdobramentos a partir desse exercício que eu vou propor para vocês, para que vocês, na condição de professores, consigam criar, de repente, algumas derivações, né, desse exercício e talvez conseguir fazer alguma coisa até mais didática, mais clara, mais facilmente compreensível. É claro que esse mesmo exercício, apesar de ele ser, na minha opinião, ter ficado bom e ser facilmente compreensível, dependendo, né, da exigência cognitiva, do nível de conhecimento da criança, do adolescente, talvez não seja muito adequado e talvez tenha que se fazer algum tipo de alteração, né? E não necessariamente ele precisa ser assim. A regressão linear serve para diferentes propósitos, não só especificamente para um caso particular como esse e tal, né? Existem outras formas também de criação de modelos de predição, etc. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A minha proposta, então, para introduzir esse assunto é através desse problema, né, que eu estou colocando então aqui para vocês, e eu elaborei da seguinte forma. Ó. Angelina teve a ideia de vender copos de suco de laranja. Agora eu vou ter que quebrar aqui. A R$3 cada para arrecadar dinheiro para a sua escola. Ela e seus colegas encheram diversos copos para vendê-los na rua da escola em um único dia. Às 11 horas da manhã, Maria ficou responsável pela venda e teve a ideia de registrar em um caderno a quantidade de copos que vendia a cada 15 minutos. E foi obtendo os seguintes resultados. Então, olha aqui o que ela obteve, né? Ela já começou a fazer a organização dos dados. Então, aquele negócio que ficar à mercê das nossas impressões é ruim. Esse é o primeiro exercício que se precisa aprender, né? Demonstrar e constatar que o registro da informação, a organização dessa informação na forma de uma tabela, já representa algo em direção a uma análise estatística mais acurada, mais precisa, melhor, né? Então, olha só. Das 11 horas às 11h15, ela registrou que foram vendidos 9 copos de suco. Das 11h15 às 11h30, 7. Das 11h30 às 11h45, 8. Os próximos 15 minutos, mais 6, mais 7, mais 5, mais 6. 7, 5, 4, 5, 4, 2 e 2. Ok? É isso. Está, vamos dizer assim, organizado na forma de uma tabela, né? Só que como ela era muito observadora, eu complemento o exercício assim agora, ó. Maria pôde concluir ao menos duas coisas interessantes. Que o colega que trabalhou na primeira hora do trabalho, né, entre 8 e 9, teve bastante trabalho. Veja só como ela chegou rapidamente a essa conclusão, né? Supostamente teria chegado rapidamente a essa conclusão, ou, enfim, se ela fez de repente uma análise estatística como a que nós vamos fazer, né? Ela concluiu que o colega que trabalhou na primeira hora de trabalho, né, no lugar dela, entre as 8 e as 9 da manhã, teve bastante trabalho, já que vendeu cerca de... Agora, essa que é a questão. Nós teríamos que estimar... Por isso, assim, ó, eu acho que a proposta, o grande ganho desse exercício não é nem calcular precisamente, sabe, através da regressão linear,
fazer a estimativa através da regressão linear, mas sim de uma maneira empírica, mas entender que o desenho do gráfico, a representação gráfica significa muito nesse sentido, porque essa é a primeira construção, né, a primeira coisa a ser compreendida. Então, já que vendeu cerca de, ou seja, é a estimativa de quantos copos então o colega da primeira hora da manhã conseguiu vender. Tendo arrecadado, então aqui é uma multiplicação, né? O número que der ali vai multiplicar por 3, porque o valor do copo de suco é R$13, então só para ter informação em reais também. E olha a segunda. Às tantas horas, né, e tantos minutos aproximadamente, isso aqui vai ser do turno da tarde, a gente já vai ver por quê. É melhor que ela mesma vá para casa estudar para a prova de amanhã, já que ela está prevendo, ela está afirmando isso, né? E a gente só precisa preencher então para ver a que conclusão que ela chegou. Já que ela não vai vender mais nada até as 18 horas, horário até o qual ela tinha se proposto a trabalhar. Então aqui nós temos que colocar a partir de que horário ela não vai vender mais nada. Isso aqui é uma previsão futura. Então aqui ela está olhando para o passado, né? Na questão 1, e aqui ela está olhando para o futuro. A gente vai ter que fazer isso de uma maneira primeiramente empírica, né? Essa é a proposta que os alunos desenvolvem, e depois a gente vai mostrar para eles que existem equações matemáticas, né? Uma equação matemática que consegue dar uma proximidade maior com o correto, que vai ser então, a gente vai passar a referir como nosso modelo, né? Então veja bem, olha só, como é que funciona esse exercício aqui, ó. Eu vou tentar diminuir um pouquinho agora aqui o zoom para ver se cabe tudo na tela. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esses dados aqui, eu vou chamar, eu fiz uma planilha aqui, ó, na primeira, é melhor olhar por aqui, ó. Então eu fiz o seguinte, ó. Na verificação 0, onde inicia tudo, que é, do momento das 11h15, das 11 horas da manhã até as 11h15, foram vendidos 9 copos, né? No segundo momento, verificação 1, né? 11h15 às 11h30 foram vendidos 7 e assim por diante. A gente já falou disso. O que eu proponho? Ó? Se estivéssemos em aula presencial, nós iríamos fazer exatamente isso daqui, ó. Um gráfico. Eu vou aumentar um pouquinho a tela. Vou dar um zoom. Um gráfico registrando essas informações. Então percebam que no momento 0, que corresponde então exatamente ao eixo Y, eu tenho 9 copos vendidos. No momento 1, que corresponde ao intervalo das 11h15 às 11h30, conforme a tabela, conforme o registro, eu tenho 7 copos vendidos, né? No momento 2, 11h30 às 11h45, 8 copos vendidos e assim por diante. O que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente colocar esse losango vermelho no ponto correspondente, né, à quantidade de copos vendidos em cada um dos momentos. Ok? Então, o que precisa ser desenvolvido aqui, né, na abordagem a ser utilizada? O que interessa? Interessa a gente saber que matematicamente existe o conceito, né? A gente pode, na verdade, traçar uma linha de tendência. Por que ela chama linha de tendência? Porque se eu observar todos esses pontos que estão aparecendo aqui, e eu reduzir essa informação, discretizar essa informação, vamos dizer assim, a uma linha, é lógico que pode ser que essa linha ela não passe por nenhum desses pontos. Então, ela via de regra, nenhum ponto dessa linha corresponde à verdade. Mas é a linha que melhor tangencia todos esses pontos ao mesmo tempo. Né? A gente vê que, na verdade, tangenciar é até um termo exagerado, porque se eu tentar traçar uma linha agora, eu vou pegar aqui, ó, o recurso de linha do programa de edição aqui, do Paint, né? E escolher uma cor azul. Então, vejam bem, eu poderia ter a seguinte situação, ó. Eu poderia dizer que uma criança, um adolescente, uma pessoa, ela poderia dizer... Peraí, fiz uma linha errada aqui. Essa daqui, ó. Isso. Ela poderia dizer que na impressão dela, essa daqui corresponde à melhor linha que representa o mais próximo possível de todos os pontos, né? Outra pessoa poderia fazer esse mesmo gráfico e dizer que não, para mim isso daqui faz mais sentido, ó. Tanto é que eu estou tocando um pouquinho mais alguns pontos registrados.
Outra pessoa já poderia dizer que, não, eu acho que talvez esse ângulo deveria ser mudado um pouquinho mais para cá ou mais para baixo, né? Eu vou colocar um que, na verdade, eu acho, ele não precisa necessariamente passar, por exemplo, aqui pelo ponto número 9. Na verdade, ele não precisa tocar em nenhum dos pontos. Essa que é a verdade. Então, eu vou fazer um Ctrl Z, eu vou fazer essa linha de novo e vou escolher um ponto que eu particularmente acho que... Vou traçar uma linha desde aqui de cima, que daí ela já fica pronta para depois. Olha, na minha impressão, eu acho que essa linha aqui seria uma linha razoável. Aí dá para se dizer que talvez eu colocaria essa linha um pouquinho mais para cima, ó. Eu vou tentar fazer de novo. Vou colocar ela um pouquinho mais de cima, vou descer ela com um pouquinho mais de cima aqui, ó. Que daí ela entra por cima talvez desse ponto, ó. Ela reflita um pouquinho melhor. É isso que eu vou fazer. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Vejam bem que é óbvio que eu já sei as respostas que mais se aproximam. No entanto, eu estou sendo sincero quando eu falo a respeito, vamos dizer assim, dessa minha impressão. Eu acho que essa aqui corresponderia mais ou menos, né, de modo empírico, assim, aproximado, baseado na minha visão, né, a uma linha, vamos dizer assim, que representaria esse comportamento. Então vejam bem, ok? Então o que eu estou dizendo é que esses pontos, se fossem reduzidos a uma única linha, essa seria a linha mais perto desse ponto possível e que também fosse mais perto desse ponto possível e que também fosse mais perto desse ponto possível, desse, de todos os pontos possíveis. Ok? Essa aqui é a ideia. Então, fizemos uma linha. Vamos adiante. Agora aqui, ó. Então, aqui eu já expliquei, né? Obviamente, a descida da reta abaixo do eixo das abscissas não significa vender negativamente. Isso aqui eu tinha esquecido de falar, ó. O que eu estou querendo dizer é que em um determinado momento, a quantidade, né? Nesse ponto aqui, ó, a quantidade de sucos passaria a ser negativa. Então, na verdade, isso não reflete a realidade. Não significa que a Maria concluiu que a partir das 16 horas a venda passaria a ser negativa. As pessoas iam lá devolver o copo de suco e ela devolveria o dinheiro. Não, claro que não. Isso não reflete. A partir de agora passa a ser uma coisa irreal, né? Então eu fiz essa observação. Mas o que a gente está conseguindo constatar aqui, ó, é que se estivermos certo nessa nossa tendência, nesse nosso modelo, a partir das 16 horas acontece o quê? Não há vendas negativas, mas sim não há mais vendas. Essa é a tendência que está se construindo aí pelo que o nosso modelo de regressão linear está dizendo, né? Então aqui eu coloquei isso daqui. Ok. Deixa eu ver o que mais. Então assim, ó. Dessa forma, o que nós podemos fazer é o seguinte, ó. Vejam só como é legal isso. Uma das coisas eu já falei. A gente pode olhar para essa linha de tendência, esses pontos vermelhos correspondem aos nossos registros, né? Se estivermos certo, né, em nossa linha de tendência, que está sinalizada em azul, significa que a partir das 16 horas eu não vou vender mais nada, né? Porque eu já entrei em valores negativos para Y. Desculpa, não é 16 horas. Na verdade, aqui corresponderia à 16ª medição. Eu falei errado em algumas situações antes, tá? Aqui eu não estou trabalhando com horas, né? Estou trabalhando aqui com a medição número 0, medição número 1, número 2, número 3 e assim por diante, tá? Então, conforme esse meu modelo, a partir da 16ª medição, eu teria um número zerado, né? Negativo aqui pela representação gráfica, porém, na realidade, não teria mais vendas. A previsão é que não tenha mais vendas de suco, ok? E se eu olhar para o passado, né? Eu posso fazer uma previsão, então, fazendo uma projeção, então,
de onde essa linha passaria em cima dessas outras medições, né? Numa suposta medição menos 1, uma vez que eu parto da medição 0 e vou avançando, né? Eu teria as medições menos 1, menos 2, menos 3 à esquerda do eixo X. Então a gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente poderia agora completar esse gráfico da seguinte maneira. Eu vou de novo colocar um pontinho, vou mudar a cor dele. Vou colocar a cor preta mesmo. Para que a gente possa fazer o seguinte, ó, vamos verificar mais ou menos aonde que ocorre o cruzamento, né, dessas informações. A gente está vendo aqui, ó, deixa eu fazer um ponto aqui que eu posso usar depois. Eu vou colocar ele preenchido também de preto. E aí vou recortar ele. Fazendo Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Então, se a gente for ver, ó, se vocês concordam comigo, a gente pode fazer a seguinte constatação. Ó. No momento menos 1, a tendência é que eu tivesse, no momento menos 1, a tendência é que eu tivesse, vamos colocar agora em cima da linha, né? Essa quantidade de sucos vendidos. Vou puxar um outro pontinho. Opa, peraí. Será que eu... Ah, não, tá aqui, ó. Ele estava vindo devagarinho. Vou me colocando para os outros, ó. No momento menos 2, é claro que esse momento menos 1 corresponderia a 15 minutos antes, né? Se eu estou fazendo as medições a partir desse primeiro ponto vermelho em cima do eixo Y, a partir das 11 horas, essa medição número menos 1 é a projeção que eu estou fazendo para aquele momento 10h45 até as 11 da manhã, né? Essa aqui seria a projeção que eu estou fazendo para o momento 10h30 até as 10h45 da manhã. E assim por diante. Vou fazer um Ctrl V, vou trazer mais um aqui, ó. Eu não vou fazer para todos, depois eu vou ir direto lá para aqueles que respondem àquela minha pergunta inicial. Então, olha só, essa minha terceira projeção aqui, ó, corresponderia ao momento 10h15 até as 10h30 da manhã. Então, é claro que eles todos agora vão ficar em cima da linha, porque são estimativas, né? Eles não são dados reais, são estimativas. Então, veja só, o que me interessa saber? A pergunta é, se aqui era 11 horas da manhã, a Maria se questionou com relação às vendas feitas na primeira hora da manhã, ou seja, das 8 às 8h15, 8h15 às 8h30, 8h30 às 8h45, 8h45 até as 9, né? Então vejam bem, se aqui corresponde às 11 horas da manhã, eu teria aqui 10h45 até as 11, aqui eu teria 10h30, aqui eu teria 10h15, aqui eu teria 10 horas, 9h45, 9h30, 9h15, 9 horas. Aqui eu teria 8h45, 8h30, 8h15, 8 horas. Por isso que eu deixei o último número colocado, o último momento de medição, né, de projeção, como sendo menos 12. Então, eu vou ter que saber quanto foi vendido nos 15 minutos correspondentes ao momento menos 12, ou seja, 8 às 8h15, 8h15 às 8h30, 8h30 às 8h45 e 8h45 até as 9, nesses 4 primeiros momentos. Então a gente já poderia ir direto para eles, ó. Só para atalhar um pouquinho, vamos deixar todos aqui aparecendo. Ctrl V. Então, agora vamos ver se eu sou bom de mira, para não precisar descer até ali embaixo. Eu acredito que aqui, ó, esteja bem alinhado com o número 9, eu só vou descer um pouquinho para a reta. Vou descer de novo agora, vou colocar para o número 10. Que está mais ou menos alinhado. Vou colocar para o número 11. E vou colocar para o número 12. Descer um pouquinho mais aqui de novo. Se fosse uma folha de papel seria mais fácil, né? Era só colocar um ponto. Ok, tá mais ou menos bom.
que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma estimativa de a quantos copos de suco isso aqui corresponde, ó. Como é que eu vou fazer isso? Se a gente fosse fazer algumas linhas, vamos traçar linhas aqui, ó. Vai ficar fácil daí pra gente fazer, ó. Se eu fosse traçar uma linha daqui para cá, eu teria um determinado número de copos vendidos. Se eu traçasse uma outra linha daqui para cá, isso ia bater, cruzar o eixo Y em outro número. Outra linha daqui para cá, a mesma coisa. E uma outra linha daqui para cá, a mesma coisa. Legal? Então vamos ver. É muito fácil. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse cruzamento aqui poderia corresponder ao número 15. Esse cruzamento aqui ele ficou um pouco inclinado, torto, né? Foi um desenho à mão. Poderia corresponder ao número 16, aqui é o número 17, talvez, e aqui é o número 18, para fazer um arredondamento mais fácil da gente somar, ok? Vamos ver quanto é que daria então? O que eu estou prevendo é o seguinte, ó. O que eu estou prevendo é que pela minha verificação, né, manual, empírica aqui, eu estou calculando que foram vendidos na primeira hora 15 mais 16 mais 17 mais 18. A minha previsão é que foram vendidos 66 copos de suco. Então eu já viria aqui. Bom, vamos deixar registrado isso. E a segunda pergunta era, a partir de quando ela poderia parar de trabalhar porque ela não venderia mais nada, né? Vamos fazer a mesma projeção aqui, ó. Se aqui é 11 horas, aqui é 11h15, 11h30, 11h45, meio-dia, meio-dia e 15, meio-dia e 30, meio-dia e 45, 1 hora, 1h15, 1h30, 1h45, 2 horas, 2h15, 2h30, 2h45, 3 horas, ó. A partir das 3 horas da tarde, ela não precisaria, das 15 horas, né? Ela não precisaria mais trabalhar, porque as vendas passariam a ser iguais a zero, ok? Então vamos registrar isso daqui, ó. Pela nossa conclusão, né? Pelos nossos riscos aqui, ó, as nossas linhas que a gente fez, as respostas seriam, na primeira hora, 66 copos, o que me daria 66 vezes R$3 cada um, que daria, não sou muito bom nesses cálculos aqui complexos de cabeça, tá? 66 vezes 3, 198, R$198 vendidos na primeira hora, e finalmente a partir das 15 horas as vendas passariam para zero. Ok? Então isso daqui, ó, a conclusão é que a gente pode chegar traçando uma linha baseado nas nossas impressões, né? Legal? O que eu quero mostrar para vocês agora? Que a equação da regressão linear, ela tem a favor dela, né, a precisão matemática necessária. Então a gente não vai ficar mais agora dependendo das nossas impressões. Vamos ver como é que se faz isso? Porém, percebam, na minha opinião, o grande aprendizado que existe nesse exercício é justamente se constatar que sim, é possível e é aceitável se fazer uma previsão com base nesses dados. Eles vão fazer um desenho na tela, na representação, no diagrama, né, do gráfico, e a partir disso é válido, é justo, é aceitável, né, se reduzir isso, né, a uma linha para que se possa fazer previsões e inferência a respeito do comportamento que esse fenômeno vai ter para o futuro e tentar traçar da mesma forma, né, fazer uma previsão para o futuro, uma previsão de como foi o passado dele. Isso é uma constatação mais importante, talvez, do que os próprios cálculos, enfim, do que a própria forma de inserir a equação da regressão linear no cálculo, né? Esse é um grande aprendizado, talvez o mais importante assim que eu poderia propor nesse vídeo, certo? Eu vou voltar para cá então, ó, e agora a gente vai ver o seguinte, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa mais abrangente, ó. Só vamos ver o seguinte, vamos ver como é que seria o resultado disso daqui então. Ó, olha a resposta então agora, ó. Os números de resposta, na verdade, o correto não são 66. Não são 66.
conforme a gente chegou aqui, ó. O correto são... Por que o correto? Eu digo correto porque esse foi calculado pela equação da regressão linear. Já vamos ver como é que funciona isso. São 52, portanto 52 vezes 3 daria R$153, tá? Arrecadados. Então eu explico aqui, ó, eles poderão ter razoável variação, já que dependerão do ângulo escolhido pelo estudante ao traçar a reta. Então, é claro, se a gente tivesse colocado essa reta um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais iniciado ela aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, né? Talvez a gente chegasse a um resultado, nesse caso, mais correto, certo? Então tudo vai depender do ângulo, né? A gente pode ver também que uma coisa que pode complicar um pouco é que a proporção dos números no eixo Y não é a mesma proporção dos números no eixo X, certo? No caso de traçar linha. Mas deu 52. Que mais? Haveria outra... Aqui tem outras coisas também que devem ser levadas em conta e muitos de vocês pensaram, pô, mas esse... Como é que diz? Esse exemplo, assim, ele é muito... Ele é bem didático, mas ele é muito ingênuo. Porque a pergunta que se faz é a seguinte, tá, mas é óbvio que a hora do dia não pode ser a única variável que pode impactar nas quantidades vendidas. Óbvio que não. Então, por exemplo, 11 horas da manhã está super quente, sol, né? Perto do meio-dia, as pessoas que vão passar nessa rua vão sentir mais sede, porque é mais quente, não é verdade? Aí começa a chover, de repente, às 2 da tarde. É óbvio que a venda do suco vai cair. Então, haveria outra variável que pudesse impactar nas quantidades vendidas ao longo do dia? A resposta é sim. Né? Só para citar algumas ali, ó. Temperatura, a quantidade de pessoas circulando, se cruza pela hora do rush ou não, né? Qual o comportamento ou abordagem ativa ou passiva do vendedor para realizar a venda? Então, é claro que sim, né? Existem outras variáveis, sim. Outra pergunta, então. Isso aqui, na verdade, agora nós vamos ver, tá? Como os coeficientes A e B, né? Porque se vocês forem ver, essa reta que a gente traçou com aquele recurso do Microsoft Paint, nada mais é do que uma reta que pode ser e é representada pela forma, né, da equação da reta, que é dada por f de x igual a x mais b. Então nós vamos ver como é que esses valores, como é que a gente chega a esses valores agora, né? Então é o que eu escrevo aqui, ó. Já falei também um pouquinho, né? Por que isso é importante, né? É um esforço por matematizar um comportamento do mundo real. Essa matematização se dá através de uma equação algébrica, um modelo, portanto, com capacidade de previsão de comportamento. Ela é capaz de olhar para o futuro e para o passado, né? Mencionei isso aqui bastante também para vocês. Como que a gente faria isso agora pela planilha? É bem fácil. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, nessa tabelinha então, ó, todas essas informações. Estão em vermelho, né, aqui. Vou tentar diminuir um pouquinho, deixar que caiba tudo na tela. O que eu vou fazer agora para vocês é tirar esse gráfico que já está pronto aqui do lado. E vou inserir um gráfico novo agora. Vamos ver se fica bom. Vamos fazer um pouquinho diferente. Eu não vou fazer um gráfico idêntico ao que eu fiz. Eu quero pegar só um pedaço, seja lá, por exemplo, a partir do momento 4 até o 9, né? E pegando esses dados aqui, ó, 4 até o 9. Só para a gente fazer uma outra equação de regressão linear. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pedir a inserção de um gráfico para o LibreOffice. Vou dizer que eu quero desse tipo aqui, ó, de linha. De linha, só que aqui tu escolhe linha e aí tu pode escolher somente pontos, portanto ele deixa de ser uma linha, né? Vou para a próxima tela. Aqui não precisa alterar nada, pelo menos que eu me lembre. Agora nós temos aqui, ó. Tá, eu vou remover todas essas aqui, ó. Eu tenho uma forma mais rápida de inserir. Eu vou colocar tudo do zero de novo. Verificação também não. Vou inserir tudo de novo, ó. Adicionar. Então, eu vou colocar aqui, ó. As categorias, no caso, são os valores que vão aparecer no meu eixo X, certo? Eu vou desviar aqui para a planilha e escolher um pedaço aqui do que está aparecendo. Ixi, agora não ficou aparecendo. Eu tenho que reduzir o tamanho da... Espera aí. Eu vou reduzir primeiro o tamanho aqui, ó, da tabela para que eu possa selecionar aqui no canto, fica mais fácil de fazer isso, tá? Vamos de novo, ó. Eu vou inserir gráfico.
Vou escolher linha. Já está selecionado o de pontos, né? Passar para a próxima tela. Vou remover tudo isso que tem aqui. Adicionar uma série nova. Essa série então vai ter agora assim, ó, vamos ver se vai aparecer. Nas categorias, era isso que eu queria, ó. Eu queria que aparecesse esse cantinho aqui, ó, do gráfico, porque daí eu posso selecionar. Vamos pegar aqui o intervalo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por exemplo, né? É óbvio que o gráfico que eu vou mostrar para vocês, eu peguei todo esse intervalo, eu só estou fazendo um diferente agora para ter uma equação diferente, poder usar um outro exemplo, tá? Se eu tivesse somente essas medições aqui, ó, vamos ver como é que ficaria a nossa equação e o nosso gráfico. E os valores de y agora estarão, vamos ver aonde? Ah, os valores de y não estão aparecendo, ó. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Como a gente sabe que como a gente está usando o intervalo de 4 a 10, vamos pegar aqui, ó, da célula C. Eu teria que selecionar aqui atrás, mas a construção, né, o assistente de construção do gráfico está tapando. Eu vou selecionar a célula C19 até a célula C25. Ok? Então eu vou voltar para cá e vou dizer que o intervalo é C19 até C25. Ah, peraí, eu vou usar esse formato aqui, ó, porque ele está exigindo essa sintaxe, tá? Acho que é por isso que ele deixou em vermelho aqui, ó. Então eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V e vou trocar C19 até C25. Isso aí. Categorias de A19 a A25 e os valores de Y, né, de C19 até o C25. Só isso aqui. Não vou colocar rótulo nem nada na tabela. Olha como é que ficou o nosso gráfico, ó. Então tá aqui, ó. Se a gente tivesse que traçar uma linha, vamos dizer assim, ele cortaria por aqui, né? Como é que a gente faz a inserção? Vamos pedir para ele fazer a inserção dessa linha de tendência. Por isso que eu estou construindo esse gráfico aqui, tá? Para mostrar para vocês como é que faz isso. Eu vou, primeira coisa, vou clicar fora. Só, de repente quem não usa o LibreOffice não sabe. Para te entrar em modo de edição nesse gráfico, eu tenho que dar um clique duplo. Como é que eu sei que ele está em modo de edição? Ele está com esses cantinhos pretinhos aqui, ó. Aqui em cima, aqui, né? Ele está em modo de edição nesse momento, não é modo de seleção. Quando tu clica uma vez só, ele fica em modo de seleção, ó. Como se ele fosse uma imagem. Daí ele fica... As versões anteriores deixavam um cantinho verdinho, assim, em vez daquele pontinho preto. Agora ele está colocando esse quadradinho aqui, meio cinza, sei lá. Ok? Vou clicar fora de novo. Vou dar um clique duplo para entrar em modo de edição. E vou clicar com o botão direito em qualquer um desses pontos, ó. Isso me permite usar a opção inserir linha de tendência. No nosso caso, estamos fazendo uma regressão linear. Possivelmente a mais simples de todas que existem, né? E eu também quero que ele mostre a equação que ele encontrou, que é a equação ideal que melhor tangencia todos esses pontos, porém não perde o formato de reta. Só isso. Já vou dar um OK. Olha como é que ficou. Essa é a resposta. E o legal é que ele nos mostra a equação também, ó. Eu vou ampliar um pouquinho essa equação, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir formatar a equação da linha de tendência. E aqui eu vou dizer que eu quero uma fonte maior para que vocês consigam ver melhor. Vou colocar aqui 20 pontos, acho que já está bom. Ah, vamos fazer mais uma coisa também, vamos diminuir o número de casas decimais, ó. Formatar a equação da linha de tendência. Números. Formato de número, porém, vou colocar 3 casas decimais. Ok. Olha que legal. Essa equação é dada, a equação da linha de tendência que representa melhor o fenômeno de registro, o fenômeno, né, que foi representado pelo registro das vendas a partir do momento 4, do momento 4 até o momento 10 das vendas de suco, é dada por menos 0,321x mais 6,857. Por isso que ela passa exatamente por esses locais aqui no gráfico. Ok? É claro que, como eu usei mais dados, por isso que eu quis fazer nenhum outro intervalo. Como eu usei mais dados, eu usei os dados de 0
do momento 0 até o momento 13, né? Ou seja, eu usei 14 dados. E nesse caso eu vou ter uma equação mais otimizada ainda. Quanto mais dados eu tiver coletados e fazendo parte do meu modelo, melhor vai ser. Fazendo parte do treinamento, né, do meu modelo, melhor vai ser o meu modelo, maior a acurácia dele. Ok? Eu vou remover esse gráfico aqui. E olha só como é que ficou o nosso gráfico, então, com as 14 com base, né, nas 14 informações. Esse aqui é o gráfico que eu fiz então. Portanto, vejam só. A nossa equação de regressão linear, né, com base nas 14 informações coletadas, é dada por menos 0,446x mais 8,4. Agora, olha que legal. Uma vez que eu tenho a equação, que é o meu modelo, eu posso fazer o seguinte. E se eu quiser saber, então, olha como tem bastante alinhamento com os exemplos anteriores, dos vídeos anteriores que a gente viu. E se eu quiser saber, então, no momento 14, para x igual a 14, né, o momento 14 da venda, no momento 15, no momento 16, no 17, 18, 19, 20 e 21, quantos serão os copos de suco vendidos? Ora, para isso, basta a gente inserir aqui exatamente a equação da reta. Em outras palavras, eu vou ter menos 0,446 vezes o valor do A30, que nesse caso corresponde a essa célula aqui, que é a 14ª verificação. Embaixo eu vou ter a mesma coisa, menos 0,446 vezes o A31. Nesse caso vai ter o valor 15, mais 8,4 e assim por diante. O mesmo é válido para os momentos anteriores. Eu apliquei a fórmula da equação da reta para todos os momentos anteriores também. Menos 0,446 vezes o A2, que nesse caso seria o momento menos 12. Embaixo a mesma coisa. Para o momento menos 11, no caso com o valor menos 11, né? O valor da célula A3 e assim por diante. Então eu posso olhar para o meu passado e verificar, olha, segundo o modelo de regressão linear, no momento menos 9, né, que corresponderia, vamos fazer um cálculo, não, vamos fazer assim, ó, no momento menos 2, que corresponderia, aqui seria 11 horas da manhã, né, desculpa, eu tinha feito isso já aqui, ó, agora que eu tô vendo, ó, no momento menos 9, que corresponderia às 8 horas e 45 até as 9 horas da manhã, meu modelo de regressão linear está dizendo que eu vendi 12,41. É claro que o suco não é vendido fracionado. Então aqui tu tem uma estimativa, que tu pode estar usando um arredondamento, truncando, né? Pegando só a parte inteira, ou seja, foram vendidos 12 copos de suco. Aqui foram vendidos 12, aqui foram vendidos 13, aqui foram vendidos 13. Certo? Isso aqui são estimativas. Né? Esses aqui são os fatos. Ok? Pessoal, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o que vem a ser, de que forma que a equação da reta, né, no modelo de regressão linear, ela pode ser usada então como um modelo de previsão de valores futuros, de fatos, de estimativas do que pode ter ocorrido no passado também, certo? Eu tenho mais algumas coisas, alguns questionamentos para colocar para vocês, que é o seguinte, ó. Então, como eu coloquei aqui, deixa eu só ver se eu não me perdi, depois eu dou o zoom. Não, é aqui mesmo. Então, isso aqui eu já falei, né? Porque isso é importante, né? Um esforço por matematizar um comportamento. Dá um clique duplo aqui de novo. Matematizar um comportamento do mundo real. Essa matematização se dá através de uma equação algébrica. Um modelo, portanto, né? Com capacidade de previsão de comportamento. É capaz de olhar para o futuro e para o passado. Então, eu trouxe também aqui, para finalizar o nosso vídeo, né, um filósofo da ciência muito respeitado, que é Gaston Bachelard, em sua obra O Novo Espírito Científico, e ele coloca, né, que
nessa citação que o filósofo que segue a disciplina dos quanta, a escola quantorum, aceita pensar todo o real na organização matemática. Melhor ainda, ele se habitua a medir metafisicamente o real pelo possível, numa direção estritamente inversa do pensamento realista. Exprimamos, portanto, essa dupla supremacia do número sobre a coisa e do provável sobre o número, por uma fórmula polêmica. Né? No caso aqui, ele fala com muita propriedade sobre química, física e matemática, né? Ele foi professor de química também, e nessa passagem em questão ele está usando como exemplo de matematização da experiência, né, as substâncias químicas, né? Então ele finaliza dizendo: a substância química não é senão a sombra de um número. Então, isso aqui a gente precisaria, né, da ajuda de um professor de filosofia para estar nos auxiliando nisso, né? São as pessoas que se debruçam sobre essas temáticas extremamente importantes, mas deixo para vocês pensarem a respeito disso, né? Eu espero que tenha sido claro. Eu tento ser o mais rápido possível na criação dos vídeos. Às vezes eu esqueço alguma coisa ou passo rápido demais sobre outras, mas vale a mesma lógica utilizada para os vídeos anteriores. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade para escrever, entrar em contato, seja aqui no canal, seja por e-mail. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.